Muito boa noite. Voltamos outra vez para, junto de vós, levar o programa de hoje, né? Hoje, como disse, temos um tema novamente, um convidado. Estaremos aqui aproximadamente uma hora a falar sobre o papel dos órgãos de comunicação social para a construção de um Estado democrático e de direito. Como disse, temos como convidado o ilustre jornalista Fernando Guelengue, ele que já estava conosco e daqui a nada vai se juntar também a nós. E já estamos a adicioná-lo novamente, estamos com problemas técnicos, felizmente penso que está ultrapassado e vamos penso que está ultrapassado. Vamos adicionar aqui o ilustre jornalista. Consegue ouvi-lo? Melhorou? Melhor. Agora sim. Agora sim, consigo ouvi-lo. É uma dor de cabeça tremenda. Infelizmente, a nossa rede, os problemas técnicos, mas felizmente estamos aqui para levar até aos nossos internautas, aos nossos amigos, o tema que nos propusemos. Consegue ouvir-me? Consigo, sim, consigo. Estou só a encontrar aqui uma posição melhor para conseguirmos ter uma conversa fluida. Para termos uma conversa fluida. Agora perdi o som. E agora não consigo ouvi-lo. Agora não consigo ouvi-lo. Agora não consigo ouvi-lo. 2, Fiquei 3, sem som, não consigo ouvi-lo agora. Tem que ver aí no seu dispositivo. Nossa. Sim, estou a ouvir. Melhorou? Agora sim. Sim, estou a ouvir. Fiquei novamente. Fiquei Assim, sem som novamente. Melhorou? Sim, agora sim. Ok. Agora sim, consigo ouvi-lo muito bem. Tá certo. E consegue também ouvir-me, acredito. Consigo ouvi-lo em perfeitas condições, sim. Muito obrigado. Eu também consigo ouvir em perfeitas condições. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Okay. Então, não vamos perder mais muito tempo, porque estamos aqui a criar as condições, já entramos. Vou partilhar para os meus amigos. Sim. Ok. Podemos, sim. Sim, estamos a falar no off que, infelizmente, ao longo da semana, já não consigo ver o ilustre. Ai. Ei. Perdemos novamente o nosso convidado. Mas de qualquer forma, vamos aguardar até que ele volte a entrar para levar
o programa de hoje, que está a ser um pouco difícil as condições técnicas aqui. Hoje a internet quer nos tramar. Quer, realmente. Mas não vai conseguir porque nós estamos em pé. Estamos em pé com muita força. Graças a Deus. Dizia eu, não vamos perder muito tempo porque temos mesmo de avançar, já perdemos algum tempo nas técnicas. E eu falava que ao longo da semana, infelizmente, aconteceu uma tragédia. Aconteceu Certo. uma tragédia com uma figura pública, um cantor promissor do estilo Kuduro, não é? Daí Certo. do município de Cacoaco. Infelizmente, perdeu a vida. Desde já endereçamos aqui os nossos sentimentos à família enlutada, a todo o município de Cacoaco, que nós também aqui neste lado, no município de Viana, estamos de facto ligados. Estamos ligados e gostaríamos, antes de começar, fazer uma homenagem a este cantor, né, que alegrava muita gente no bairro, nas comunidades e tudo mais. Lá onde faltava alegria, ele levava lá música e as pessoas ficavam alegres, contentes e tudo mais. Se me permitisse, essa homenagem seria feita com uma música dele. Eu vou abrir aqui uma música do mesmo cantor e no final vamos começar. Tá certo. Então, a nossa atenção. Eu falo a verdade, juro, não vou esconder nada. Comigo tá apertado, tipo aqui mandaram praga. As nossas irmãs estão a se vender por nada. Já não importa a idade, todas dançam só na vaca. Penso aqui na banda, e vais pensar que é feitiço. Não estuda, não trabalha, mas falava ser rico. Pelo menos o que vai te tirar dos picos. Ninguém chega ao topo sem passar a TM's Produções. Cuida da vida dele. Outros estão na bunda, outros estão no papelinho. Tem mais velho se exibe como a boquinha. Consegue ouvir? Consigo, sim. Eu falo a verdade, juro, não vou esconder nada. Comigo tá apertado, tipo aqui mandaram praga. As nossas irmãs estão a se vender por nada. Já não importa a idade, todas dançam só na vaca. Penso aqui na banda, e vais pensar que é feitiço. Não estuda, não trabalha, mas falava ser rico. Pelo menos um raço que vai te tirar dos picos. Ninguém chega ao topo sem passar a TM's Produções. Cuida da vida dele. Outros estão na bunda, outros estão no papelinho. Tem mais velho se exibe como a boquinha dele. Amigos de agora são tipo Caim e Abelê. E o filho da tia Tete que se desviou. Era puro da igreja, agora já mudou. Essa notícia todo mundo admirou. Só saiu por lá e a polícia colou. Agora tá na toa, gira mundo. Se eu falei verdade, é porque não sou mundo. O que tô rimando, chava e fica surdo. Tá na toa, gira mundo. Esse week tá na toa, gira mundo. Se eu falei verdade, é porque não sou mundo. O que tô rimando, chava e fica surdo. Tá na toa, gira mundo. Esse week tá na toa. Cheira por toda a cimeira. Oi do beco, mas a bota principal.
Anda toa tipo brincadeira. É pessoa, mas anda tipo animal. Mamá, é pequeno, já bebe pelão. Não pode só ele que faz confusão. Ai, mamucado, só pra lhe chamar de mal. Tá pensando que grana tá no pau. Tá tirando mesmo com o pé sol. Já penso no tipo jogo de futebol. Até tatuei e não mais o calor. Depois vai querer pedir para ficar mole. Irmão, exige tipo de ajuda. Baby, tem mulher, mas vida é só pra culo. Na rolou tem sol e chamam já de Big Two. Ninguém chega ao topo sem passar a TM Produção. No casa de boa querem se bater. Esse também já não tô lhe entender. Pra se bater com boa que não sabe ler. Já tem nome dela, não sabe escrever. Não tá morto, não sou gato. E de manhã até a noite atrás do carro. Por eu cantar, não tá curtindo um gajo. Eu nunca empatar, pra vida matar. Esse o Itangatá. Agora tá na toa, tá gira mundo. Eu falei verdade é porque não sou mundo. Porque tô rimando chabau e fica surdo. Tá na toa, tá gira mundo. Esse güey tá na toa, tá gira mundo. Eu falei verdade. Chabau e fica surdo. Tá na toa. Esse o Itangatá. Esse o Itangatá. Infelizmente, calou-se para sempre a voz do Mano Chaba, a alegria do povo, o cantor do povo. Sim, Fernando Melengue. Perdemos a vida do Mano Chaba. Consegue ouvir-me? Sim, consigo ouvi-lo. Sim. Perdemos a vida do Mano Chaba com muita tristeza. Assistimos, infelizmente, à morte do artista, que é conhecido como artista do Padá, que é a abreviatura da zona do Paraíso. É um artista que tem se despontado já há alguns meses a nível da província de Luanda, mas acabou por conseguir a expansão a nível nacional, porque efetivamente ele conseguiu, com o retrato fiel que ele fazia da realidade local, a nível da vivência que toda a população do Paraíso enfrentava, musicalizou temas que fazem parte do dia a dia do angolano, musicalizou assuntos que fazem parte das grandes queixas e das grandes críticas que assolam o nosso país, e isso fez-lo de mensageiro do povo. Ao ser mensageiro do povo, levou consigo as dores, as lamúrias, as tristezas, que em cada casa onde há dificuldade não conseguiam levar para a ribalta. Ele conseguia trazer isso através do seu excelente talento, que despontou com a música Sonho, onde ele, na sua residência e em condições bastante complexas, ele conseguia dizer que ele sonhava ser uma estrela, cantando com as estrelas da Angola, que no fundo são artistas que já estão no hall da fama no nosso mercado, e acabou por ficar também no hall da fama, começou a fazer grandes concertos com artistas renomados. Por isso, em nome do Marimba Salute, portal de notícias culturais que eu dirijo, em nome de todo o povo angolano, em nome do meu município, o município de Cacoaco, e em nome de todos os angolanos e pessoas de bem, eu me solidarizo
a favor da família enlutada, e o Marimba está a acompanhar o óbito em primeira mão com notícias, reportagens e não só, e opinião, e continuaremos a fazer em prol da nossa cultura. Muito obrigado. De facto, infelizmente. Mas bem, a vida segue, infelizmente, a estas contradições. E estamos aqui, como disse, mais uma vez, para levar e partilhar conhecimento com os nossos internautas e amigos da ciência e não só. O tema para hoje é o papel dos órgãos de comunicação social para a construção de um Estado democrático ou de direito. Vamos, com a permissão do Fernando Melengue, dividir aqui em duas partes. Certo. Órgãos de comunicação social e Estado de Direito Democrático. Vamos começar pelo órgãos de comunicação social. O que é isso? Uma vez que o nosso público é bastante vasto. Ok. Primeiro, agradeço ao SOIC, não é? O programa ligado à comunicação. Felicito-lhe pelo engajamento que tem estado a desenvolver em prol da própria comunicação no geral, desde comunicação social como comunicação institucional. A palavra comunicação vem do verbo latino comunicar, que quer dizer partilhar ou tornar comum. E quando olhamos para a comunicação social, é já aquela parte das instituições que normalmente cuidam de trabalhos que são focados na disseminação de informação, notícia, entretenimento e conteúdos à sociedade. Como é que vamos conseguir dizer esses chamados de instituição? Eles são chamadas instituições ou meios de comunicação social, órgãos de comunicação social ou instituições de comunicação social. Normalmente, o trabalho destes órgãos de comunicação social é o objetivo: formar, educar e entreter. Há 17 anos, quando começamos no jornalismo, era normalmente essas três ferramentas fundamentais: formar, informar e entreter. Só que, ao longo do tempo, ao longo da evolução da ciência, evolução dos tempos, nós vimos que, além desses três pilares e objetivo ou missão, a comunicação social ou os órgãos de comunicação social hoje têm também a missão de influenciar a opinião pública, ou seja, formar a opinião pública. E esses órgãos, eles também têm o papel fundamental de quê? De ser um mediador entre o governo e o cidadão. Hoje, quando se fala de órgão de comunicação social, é exatamente isso. Só que existem várias maneiras de se expressar o órgão de comunicação social. Talvez é aqui onde o Chiwale pode compreender e levarmos para os nossos internautas a melhor interpretação. A primeira é imprensa. Um órgão de comunicação social no formato imprensa ou na maneira imprensa ou utilizado para transmitir a informação neste formato é normalmente o jornal, é a revista, é também os outros órgãos impressos, que são impresso em papel. Quando falamos imprensa, estamos a dizer naquela época em que Gutenberg cria a primeira prensa latina, normalmente é aí onde se atribuiu que as informações na altura dos reis podiam ser solidificadas e imprensas, distribuída para o público. É aí que surge o termo imprensa. Só que essa imprensa, jornal, revista ou boletim, dentro dela nós podemos encontrar várias editorias, desde notícia, opinião, editorial, reportagem. Depois tem gente, no Jornal da Angola tem um gente, uma editoria gente. No Marimba tem... No Marimba, nesse caso, é online. Vamos para o Novo Jornal, tem dossiês, tem grandes entrevistas, tem muito assunto, opinião,
esses são chamados, Tem ainda são aquela chamadas parte de editorias. Outros órgãos, outra linguagem brasileira, ou que chamam também categorias. Essas são as categorias que podem se encontrar. Tem também a economia, a cultura, o desporto. São as várias categorias que nós encontramos dentro dos jornais. E é preciso saber que, além de um jornal com todas essas características, o mercado moderno também nos traz um jornal com característica de especialidade. Por exemplo, o jornal Expansão é um jornal de especialidade econômica. O foco deste órgão de comunicação social é tratar assuntos estritamente econômicos, onde são tratadas questões sensíveis como finança, câmbios, reportagens sobre o mercado financeiro, reportagens sobre a oscilação da moeda, questões ligadas ao petróleo, à banca, à mineração. É uma série de aspectos que só numa editoria, numa especialidade, podem ser tratados. Eu costumo dizer, um jornal de especialidade não é para ser ignorado, porque lá dentro tem muito assunto a ser tratado. A par da imprensa, nós temos a rádio. Nós temos a rádio. A rádio é também um órgão de comunicação social muito focado na transmissão de uma emissão ouvida, ou seja, é focada não na imagem e no texto, como é na imprensa. A imprensa é imagem e texto. Já na rádio, nós temos a voz. A voz é o principal instrumento de um radialista. E é preciso construirmos aqui a dinâmica e a compreensão de que existe radialista e existe jornalista a fazer rádio. Um radialista é um indivíduo especializado em fazer rádio, ele pode ou não ser jornalista. Onde é que estamos perante um radialista? É um indivíduo que vai para um órgão de comunicação radiofônico, cresce lá a aprender a fazer rádio. Esse indivíduo é radialista. Exato. O jornalista é um indivíduo formado em jornalismo, desde o curso básico, avançado, esses são chamados de cursos técnicos, desde o curso de extensão universitária, é chamado também curso técnico, até ao curso médio, feito no e-mail, e depois universitário, que é, muitos são comunicação social e outros são jornalismo propriamente dito. Então, estes órgãos, eles são fundamentais para conseguirmos enquadrar a temática da rádio, para conseguirmos compreender as várias vertentes do radialista, jornalista, ou as formas como eles são formados para serem radialista ou jornalista. E a televisão, onde é que entra? Antes da televisão, deixa só esclarecer os nossos internautas. Na rádio tem que ter programas, e os programas têm que ter música, debates, notícias e muito entretenimento. Já na televisão, que é o órgão que eu costumo dizer, é o órgão um pouco mais ousado dentre todos os demais órgãos de comunicação social, porque a televisão acaba por ser um meio em que traz muita consistência do ponto de vista de imagem, tem muito texto, mas também ele consegue congregar o impresso. Por que o impresso? Porque quando sai uma notícia num jornal impresso, o redator da televisão precisa saber, precisa acolher para dar tratamento desta notícia. É aí que, ao dar tratamento, existem duas hipóteses. A primeira é citar o jornal e não partilhar nenhuma imagem do jornal. Citar apenas de acordo com o Novo Jornal, de acordo com o Jornal de Angola, de acordo com Expansão, houve isso. E no preenchimento da imagem, não precisar colocar a imagem do jornal. A segunda opção é fazer um scanner da informação mesmo do jornal ou um print da informação online e colocar o scanner mesmo na notícia. Quando estiver a falar, passar mesmo a capa do jornal sinalizada para que a audiência saiba que saiu mesmo no jornal.
Então a televisão acaba por ser um meio mais acessível e de grande influência, porque a televisão monopoliza o comportamento social. Há muita gente que é elevadamente dependente da televisão por causa do excesso de entretenimento. Mas sabemos também que hoje temos televisões de especialidades, como é o caso do canal TPA Notícia, por exemplo, SIC Notícias. Esses órgãos, eles focam somente na informação, mas a televisão é conhecida como o órgão mais acessível. Mas agora, os órgãos de comunicação social, como disse, têm a grande missão de formar, entreter e também influenciar. Falou também de influenciar. Exatamente. Precisamente, temos que ter um órgão a cumprir essas todas as missões ou podem fazê-lo de forma separada? Ok. Antes de responder, como temos uma colação nos tipos de órgão, eu terminarei a falar só da imprensa online, que é agências de notícias e portais de notícia. Esses órgãos, eles estão mais focados no online, na internet. Hoje nós conseguimos falar graças a muita tecnologia, e essa presença da tecnologia trouxe consigo também a evolução dos meios de comunicação. Estamos a fazer agora. Exatamente. Mas já tem muito órgão de comunicação social focado só no online. Respondendo agora à sua pergunta sobre se é de facto a missão informar, formar, entreter e influenciar a opinião pública são as ferramentas padrão de um órgão de comunicação. Efetivamente são, porque, olha, um órgão, o principal objetivo de um órgão é informar. Porque órgão de comunicação social, o foco informação. Só que muita informação acaba por ser meio complexa para o acesso humano. O homem não quer só se informar, quer ouvir também música, quer também ver uma peça de teatro, quer ouvir um espetáculo, quer também ouvir uma entrevista de um artista. Então, é por isso que depois vem a outra parte, educar. Educar por quê? Porque tem muitos programas educativos, tem televisões no Brasil, por exemplo, que é TV Cultura, é só educação. Aqui em Angola não temos uma semelhante, nasceu agora uma mais focada para a criança, que é a Canuca TV. Exatamente. E é esse o objetivo da televisão, não é só educar, mas também informar. A Canuca TV, por exemplo, não tem programas informativos, mas tem programas educativos. Mas eles também começaram a fazer algumas reportagens que está a indicar que eles aos poucos vão entrando para o setor de informação. O outro pilar importante é o entretenimento. Tem de ter eventos culturais a serem feitos, coberturas, para preencher o vazio do excesso de informação. Claro, uma sociedade, quanto mais entretenimento, mais imbecil é essa sociedade, mais alienada é essa sociedade. Mas também não se vive sem entretenimento. Temos de fazer o entretenimento, só que o entretenimento deve ser pautado fundamentalmente nos valores culturais de cada povo. Se você criou um órgão de comunicação social no AMBO, deve, por exemplo, ter programas de entretenimento para ajudar a sua zona a compreender aquela informação, mas tem que ter também educação, pode também ter programa na língua Umbundo. Então, são esses aspectos muito fundamentais na questão do informar, do educar e do entreter. No mundo moderno, na era atual, a palavra que surgiu dentro da pesquisa que temos estado a deparar é que aumentou mais uma responsabilidade, que é influenciar ou dominar a opinião pública. Atualmente, através dos órgãos de comunicação, muita gente constrói opinião. Eu sou conhecido como uma pessoa que
não segue bala, tem opinião própria desde então. Por quê? Porque eu ouço os órgãos de comunicação social e faço um filtro e conheço o posicionamento ideológico de muitos comentaristas. Sei que esse comentarista é mais para a direita, sei que esse comentarista é mais para a esquerda, sei que esse é do centro-direita. Eu consigo me permanecer num realista. Eu sou um indivíduo realista. Pão é pão, queijo é queijo. Não existe um mais ou menos pão ou mais ou menos queijo. É aquilo que, do ponto de vista bíblico, aprendemos. Dai de César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Daí também entra o direito para ajustar. Então, vamos ligar ao outro ponto, que é o Estado de Direito. Quando é que estamos num Estado de Direito e democrático? Ok. Bem, eu não sou jurista, mas eu lido todos os dias com aspectos jurídicos, desde aspectos ligados à edição de livros, na parte dos contratos, que temos aqui uma editora também, a Alpocima Editora, lido com questões ligadas ao direito, nas minhas questões mesmo, quando estou implicado no jornalismo e outras coisas, e também a nível da gestão da própria empresa. Para dizer o seguinte, quando estamos perante um Estado democrático e de direito, estamos normalmente no Estado em que a soberania reside ao povo. Esse é o pilar central de um Estado democrático de direito. A seguir, esse Estado precisa proteger os direitos humanos. Um Estado democrático de direito, para além de pegar o poder e entregar ao povo, ele também protege os direitos humanos. Outro aspecto do Estado democrático de direito é a prevalência da lei. É um Estado que não toma as decisões baseado na ideia ou na cabeça dos líderes. Não, eles vão aos postulados legais, às leis, para tomarem contato do que é correto, do que não é correto, do que é permitido, do que não é permitido. Com o pilar principal da lei-mãe, a Constituição da República, e depois as demais leis, que são as leis que dão suporte aos próprios postulados da Constituição. Outro aspecto importante, além do respeito pelos direitos humanos, é a separação de poderes. Nós sabemos que temos 3 poderes fundamentais, desde o executivo, o legislativo e o judiciário. Chihuahua, quando estamos perante um Estado de direito, que diz ser de direito, mas o presidente, no poder executivo, manda no legislativo, ele deixa de ser um Estado democrático de direito. Quando estamos num Estado em que o presidente o executivo, o titular do poder executivo, comanda o poder judiciário, fazendo o quê? Trocando juízes, orientando o juiz para cumprir sentença, orientando o juiz para tirar pessoas. Esse é um Estado democrático de direito no papel. Na prática, deve haver separação de poder, onde o judiciário, quando deseja ouvir o titular do poder executivo, chama. O legislativo, quando deseja ouvir um auxiliar do titular do poder executivo, também chama. Sem nenhum problema, essa separação acaba por ser um dos pilares fundamentais do Estado democrático de direito. Outro aspecto, não menos importante, é a participação do cidadão. Quando estamos perante uma sociedade... Exatamente. Quando estamos perante uma sociedade em que tipifica, do ponto de vista constitucional, a sua forma de representação, que é um Estado democrático de direito, nós podemos dizer que esse Estado ele deve permitir a participação do cidadão nas decisões do país. Por quê? Porque o político é formado por meio da participação ativa. E a própria Constituição estabelece as formas de participação. E aí nós, dando uma leitura na Constituição, que é um hábito também que deve ser nutrido da parte dos angolanos, ler
a lei magna do país, nós vamos encontrar muita informação ligada à forma de participação. Uns é partidos políticos, outros são nas ONGs, outros podem fazer participação através de... Outros podem participar na sua própria comunidade, sem precisar almejar chegar no birô político, no comitê central. Podes muito bem desenvolver ações que melhoram a sua comunidade e deixar de ter aquela mania de querer estar no nacional sem ter passado na sua própria base, ou seja, quer organizar o país quando não organizou a sua própria casa. E outro podemos mencionar, não sei qual é o problema da rede, eu estou ouvir bem. Okay. Outro aspecto que podemos mencionar é a eleição livres e justas. Quando há eleições livres e justas, é porque estamos perante um Estado democrático e de direito. E é num Estado desse tipo onde devemos nos basear para conseguirmos eleições livres, justas e transparentes. Quando não há transparência, quando não há uma eleição livre, quando não há uma eleição justa, este cenário belisca automaticamente o verdadeiro primado do Estado democrático de direito. Por isso, para ser um Estado democrático de direito, é necessário, fundamentalmente, a construção de eleições, de cenários onde as eleições sejam livres, justas e transparentes. E mais dois últimos cenários, três, é a questão do sistema judicial independente. Depois tem o pluralismo político e, por fim, temos a garantia dos direitos sociais e o controle e equilíbrio dos poderes que fazem parte do executivo, judiciário e legislativo. São essas as questões do Estado democrático. De direito. Então, se um Estado democrático e de direito funda-se na lei e pode-se afirmar que os mais variados órgãos de comunicação social que vão surgindo ou vão, digamos, abrindo, também fundam-se na lei. Ou seja, existe uma lei que rege. Exatamente. Existe uma lei que rege estes órgãos porque, de facto, um dos aspectos importantes nestes órgãos de comunicação social... Consegue ouvir-me, Suala? Sim, consigo ouvi-lo. Pode continuar. Ok. A minha câmera parou, não sei porquê. Consegue ver-me aí? Eu consigo... Não, ver não. Tá só uma imagem. Mas pode conseguir. Acho que a internet depois vai retomar. Mas consigo ouvir perfeitamente. Sim. Muito bom. Então, eu dizia... repita a sua pergunta, por favor, assim entro mais na ideia. Sim. Eu perguntava se um Estado de Direito é regido por lei, então os mais diversos órgãos de comunicação que vão surgindo também são regidos por lei. Ou seja, antes de ser aberto, há uma lei que devem cumprir e depois de ser aberto também há uma lei que devem cumprir. Exatamente. O principal instrumento que nós temos para guiar a comunicação social em Angola é a lei de imprensa. Exato. Consegue ouvir-me, não é, Chualo? Sim, consigo ouvi-lo. Ok. É a lei de imprensa. A lei de imprensa é o documento reitor da imprensa angolana. Ela é a lei chamada Lei de Imprensa, mas não quer dizer que é para regular só a imprensa, não. A palavra imprensa, ela pode servir para todos os órgãos de comunicação. Você é um funcionário da imprensa assim só. Pode ser fotógrafo, repórter fotográfico. Pode ser um cameraman de um órgão de comunicação social. Ele pode dizer, eu trabalho na imprensa, tranquilamente. Então, é por isso que, do ponto de vista consensual, a lei é chamada Lei de Imprensa. Então, que está também a rádio, a televisão e os jornais.
Exatamente. Todas elas estão dentro da lei da imprensa. E depois, em Angola, criou-se o pacote legislativo da comunicação social, onde já vem, além da lei da imprensa, foi necessário a criação de leis específicas. O pacote traz vários diplomas. O diploma da televisão, onde regula todos os aspectos, especialmente da televisão. Depois vem também outro aspecto fundamental, mais ligado à rádio. Depois vem, agora está a vir a questão da imprensa, da rádio, dos órgãos regionais ou os chamados, como é que eu diria, órgãos comunitários, sim, órgãos comunitários. Então, é fundamental sabermos que, além da lei da imprensa, existe o pacote legislativo da comunicação social em Angola. Mas também, Chiwale, é importante saber que, além do pacote legislativo, nós temos em Angola, em países no mundo em que não precisam mesmo de direção ao Ministério da Comunicação Social. Eles permanecem apenas como dão liberdade máxima a todos os órgãos de comunicação e cada um informa da sua maneira. Vou tentar fazer uma saída e depois vou voltar a entrar enquanto vais fazer a pergunta. Mas consegue ouvir-me? Para ver se retornamos aqui a conversa com a imagem, porque exatamente, felizmente a imagem do Colom. Então vamos aguardar que a imagem do nosso convidado esteja aí. Deixa adicioná-lo novamente. Sim, estamos aqui com o jornalista Fernando Melenga. Estamos aqui a partilhar, a levar até a si conhecimentos pertinentes e relevantes sobre o papel dos órgãos de comunicação social na construção de um Estado de direito e democrático. Estamos aqui a olhar um pouquinho para a técnica, para levar assim o programa com mais qualidade e tudo mais, com uma visão melhor e uma audição também melhor. Por isso é que o nosso ilustre convidado saiu e vai entrar daqui a nada para continuar. Estamos a falar dos órgãos de comunicação, que têm a grande missão de formar, entreter, informar, influenciar e educar, né? Estamos a falar que os órgãos de comunicação é muito abrangente, está ligado com a imprensa. Na imprensa falava o nosso jornalista, está ligado ao jornal, aquele que é escrito. Depois temos a rádio, a televisão. Depois ainda temos a imprensa online. A imprensa online. Então todos estes fazem parte do grande compêndio que é a imprensa e são chamados também de órgãos de comunicação. Depois estamos a olhar para as leis, Estado de Direito e democrático. Frisava o nosso ilustre convidado Ngelenge, que o Estado de Direito é aquele que funda-se na lei, aquele em que a soberania reside no povo e que também haja uma participação, ou seja, haja uma cidadania ativa. O Estado de Direito democrático é aquele que permite também eleições livres e justas, transparentes. Falava também o nosso convidado que ainda na senda do Estado de Direito democrático é aquele que a separação de poderes, né? Temos o poder legislativo, temos o poder executivo e temos o terceiro e último poder executivo, judiciário, legislativo
e executivo. Então, tende a haver uma separação para afirmarmos de facto que um Estado é democrático e de direito. Falava o nosso convidado, o jornalista Fernando Guelengue. Vamos voltar a adicioná-lo aqui na live para termos imagem. Pronto, outra vez. Consegue ouvir-me? Consigo. Consegue ouvir-me também? Perfeitamente. Vamos embora. Perfeitamente. Vamos embora. Sim, senhor. estamos a falar da lei da imprensa, estamos a falar dos órgãos, da lei do judiciário e tudo mais. A minha pergunta é: estes órgãos de comunicação social, por mais que estejam ligados à especialidade, devem, de facto, cumprir a lei da imprensa. No nosso caso, essa lei da imprensa, qual é o mérito que tem? Qual é o conteúdo principal da lei da imprensa? Você pode citar? A lei de imprensa é um documento reitor para não só os órgãos de comunicação para regular os órgãos, o funcionamento dos órgãos de comunicação, mas também para que o governo executivo, olhe para a lei, como instrumento para regular esse relacionamento entre a imprensa e o Estado a imprensa e a imprensa com os cidadãos, porque existe também aquele caso em que há limites da ação do jornalista. É por isso que, quando perante uma difamação, perante uma situação em que não houve contraditório, a lei da imprensa também tem ali os seus elementos para colocar um ponto parágrafo na ação desse jornalista. Quando falou da lei, essa lei da imprensa é só para lhe dizer que existem países que a democracia é tão evidente, é tão forte, e eles não têm nem Ministério da Comunicação Social, e podem até ter uma lei da imprensa, mas o Ministério não existe mais, não existe órgão regulador da comunicação social. Eles focam naquilo que é a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. E tudo o resto, se você noticiar e o cidadão achar que é crime, esse cidadão que achou que é crime te denuncia no tribunal, abre um processo contra ti, e você, enquanto jornalista, e você pode responder este processo. É mais ou menos isso. Então, a comunicação social em Angola é regulada primeiro pelo artigo da Constituição, que fala da lei de imprensa, e depois a lei particular ou lei auxiliar que foi criada, que é esse pacote todo legislativo da comunicação social. Então, qual é o grande papel dos órgãos de comunicação social para a construção de um Estado de direito democrático? Sabemos nós que... Qual é o papel? Qual é o papel dos órgãos de comunicação social? Estamos a falar de rádio, televisão, os mais diversos órgãos, para a construção de um Estado democrático e de direito. Sabemos nós que Angola, de facto não, na Constituição é um Estado democrático de direito. Está lá, mas não sei se na realidade é um Estado democrático de direito. Isto cada um vai tirar as suas lições. Então, qual é o papel dos órgãos de comunicação social para a construção? Primeiro, deixa corrigir-te. Angola é um Estado democrático de direito, fundado nos primados da lei, e a prática não é o que está no documento. Ou seja, não se do ponto de vista formal. Exatamente. Do ponto de vista formal, Angola é um Estado de direito democrático. Exato. Mas na do prática... ponto de vista material, exato. Ele é um outro Estado adaptado. Vamos estudando, vamos lutando para perceber qual. Exatamente. Mas o papel destes órgãos de comunicação social na construção do Estado democrático e de direito, ele normalmente tem vários. É tão abrangente,
mas que é o próprio governo, o Estado, o governo, no caso, o executivo, o legislativo e o judiciário, são os órgãos fundamentais que podem permitir que essa promoção, essa construção, perdão, do Estado Democrático de Direito ocorra. Como? Primeiro fator, no Estado Democrático de Direito, promoção da liberdade de expressão e acesso à informação. Quando o Estado dá primazia ao cidadão de se expressar e também de ter acesso à informação, informação nas universidades, informação nas esquadras, informação nos tribunais, informação na própria presidência da República. Quando um Estado dá primazia a esse acesso e depois do acesso permite que o cidadão fale o que ele entender dentro dos limites, aí o país cresce, o Estado, exatamente, cresce. Cresce por quê? Porque onde há liberdade, onde há promoção da liberdade, há paz. Onde há acesso à informação, há crescimento. Porque se você não acessa a informação, não constrói nem sequer conhecimento. E se você não constrói conhecimento, não constrói uma nação próspera. Uma nação próspera exige conhecimento como pilar fundamental para essa construção. Depois temos também um aspecto fundamental para a construção, é a fiscalização do poder público e o combate à corrupção. Quando há fiscalização efetiva daqueles indivíduos que são chamados de entes públicos, há aí a condição primária para construir o Estado democrático e de direito. Porque democracia é liberdade, democracia também é ética, democracia também é justiça. Porque demo, povo, cracia, ciência ou estudo é um estipulado ou um princípio que cuida da vontade do povo. Então, é aqui onde a fiscalização do poder público e também o combate à corrupção são elementos fundamentais da construção do Estado Democrático. A educação cívica e a consciencialização é também um elemento fundamental para considerar um Estado Democrático de direito. Como é feito a educação nas comunidades em relação, por exemplo, a partidos políticos? Como é feito a educação sobre eleições? Como é feita a educação sobre o direito à cidadania? Como é feita a educação cívica sobre a agricultura, pesca, jardinagem, proteção, preservação dos bens públicos? Essas são educações que levam a entender que esse Estado é democrático e de direito, porque qualquer cidadão munido de conhecimento, voltado a uma especialidade que desenvolve o país, ele cria as suas condições e educa a promoção desta educação cívica. Outro aspecto fundamental é o fomento da participação cidadã. Por um lado, promove-se o feminino não fala política. Por um lado, promove-se o feminino não fala política. Por outro lado, vê-se partidos com uma consciência do fomento cidadão mais forte a mobilizarem para as pessoas aderirem ao aspecto partidário. Eu chamo de militantismo. Então, esse mundo, essa doutrina que vai pregar para a sociedade o objetivo da participação é importante. Nós não podemos ficar toda hora na plateia. Deve haver políticos, deve haver partidários, deve haver instituições da sociedade civil, como ONG, fundações. Por quê? Porque as sociedades sérias, democráticas, elas são pautadas por essas instituições. E se não houver fomento à participação cidadã, não tem sociedade equilibrada. Vai ter muito mais político e muito menos cidadãos. Então deve haver mesmo essa promoção para que mais pessoas se mobilizem ao ponto de ir ao encontro do partidário
para buscar poder, porque um partido político, o objetivo dele é único, é atingir o alcance do poder. Só que há partidos também que são criados não com o objetivo de alcance do poder, porque eles já sabem a partida que não vão conseguir alcançar o poder pleno, mas eles conseguem um poder mínimo, que é influenciar a Assembleia Nacional, conseguem um deputado, conseguem, por exemplo, eleger numa comunidade um autarca, vai conseguir o poder local. Então, quando nós mentalizamos aqui em Angola poder, visa o poder, todo mundo pensa que criou partido, só quer ser o presidente da República. Temos de deixar desta má conduta e dessa má educação. E é por falta dessa educação cívica e fomento à participação que muita gente interpreta assim, porque um partido pode ser criado simplesmente para autarquia, especialidade, autarquia. Agora, do ponto de vista prático e da nossa realidade, como é que os nossos órgãos podem ajudar na construção do Estado de Direito e Democrático? Como podem? Sobretudo estamos a falar aqui da rádio, da televisão e da imprensa. Estamos a falar do jornal, que são mais usados, Exato. Mais ouvidos, mais vistos. É assim, Chihuahua, há um aspecto fundamental que não pode esquecer. É o seguinte: todos os órgãos de comunicação social em Angola, desde a independência, vamos completar 50 anos em novembro, é chamado meio século, desde a independência, que todos os órgãos de comunicação social e todos os jornalistas têm trabalhado afincadamente para a construção ou consolidação desse processo democrático que hoje nos permite falar assim agora. Porque noutrora, depois da independência, instalou-se o monopartidarismo. O monopartidarismo vincou até 1991 e em 1992 ocorrem as primeiras eleições gerais, onde votava-se os partidos ao mesmo tempo o presidente da República. Essa eleição é conhecida como a primeira eleição polêmica e também a primeira eleição com muita acusação de fraude. Nós em Angola abrimos o sistema legislativo e democrático com acusações de fraude, o que significa que entramos mal. Todas as eleições houve acusação de fraude. Exatamente, estou a dizer ainda na primeira. Se na primeira abrimos já com esse problema, logo nós começamos a minar os futuros processos democráticos. É por isso que de 92 até 2022 não há uma eleição que um presidente, um partido que venceu, um presidente que venceu, não foi contestado. Não há. E venceu de forma transparente. Exatamente. E a transparência, se ouviu bem quando eu falei mais atrás, é um dos aspectos fundamentais da construção do próprio Estado democrático e de direito. Ganha quem conseguiu ganhar e perde quem não conseguiu vencer. É assim que funciona nos Estados democráticos e de direito. Respondendo à sua pergunta, os órgãos de comunicação social, desde aquela época, têm trabalhado muito. Por isso é que houve a morte, o assassinato não esclarecido, até o momento, do jornalista Ricardo de Melo. O jornalista Ricardo de Melo, irmão do João de Melo, que é jornalista e escritor angolano, a quem nós nutrimos muito respeito, é premiado a nível nacional e a sua obra é estudada até nos Estados Unidos da América, o João Melo. Então, é fundamental nós começarmos a compreender isso. Quando num Estado um jornalista é assassinado, quer dizer que o jornalismo está a exercer um papel de pressão, de força contra o poder. É chamado quarto poder. Então, por quê? Porque está a ser ameaça a quem governa ou a quem também está na oposição. Porque há uma faca de dois gumes. Você pode estar a trazer revelações sérias de um político na oposição e também ser assassinado. Isso também acontece.
Mas em Angola, o cenário é efetivamente ligado e atrelado ao poder. Por isso é que eu costumo dizer, os jornalistas angolanos, todos eles são heróis, principalmente os jornalistas que escrevem política, sociedade, economia, cultura e desporto. O entretenimento é mesmo entretenimento. O lifestyle, esse lifestyle é diversão. Mas todas essas editorias que eu disse, política, sociedade, desporto, cultura, esses têm muita crítica. E essa crítica é ameaça ao Estado que quer se posicionar como Estado democrático de direito, mas só no papel. Porque quando há um Estado de facto de direito, há essa abertura para o jornalista. O jornalista é privilegiado, o jornalista é respeitado, o jornalista tem dinheiro no bolso. Aqui temos um compromisso muito complexo, em que o jornalista é o indivíduo pedinte, passa grandes necessidades, o jornalista não tem brilho nos olhos nem na testa, vive severas dificuldades, não tem residência, não tem carro, anda a pé constantemente. A fonte tem um carro grande, bom, top de gama, mas o jornalista saiu do evento, da cobertura, está a apanhar táxi ou autocarro. Então, são situações também que minam o Estado democrático de direito. Por quê? Porque o jornalista é corrompido. Exatamente. Além da corrupção, ele é detentor de informação para a promoção do país. Quando você faz uma boa entrevista a falar de Angola e de um artista, o artista é conhecido a nível internacional, você promoveu o país. Eu lembro-me que o Marimba começou a fazer umas entrevistas a um grupo musical, que eu não vou citar o nome para não ser publicidade novamente, e esse grupo começou a ser procurado no Brasil e viajou, foi para o Brasil, foi para a Alemanha, foi para a China, foi para outros países da Ásia. Isto significa que é um jornalismo que privilegia a cultura, mas para a promoção do próprio país, porque a bandeira do país não é promovida sempre só pelos políticos. A bandeira do país é promovida também pelos artistas, pelos críticos. É exatamente isso. Sim, sim. Agora, os nossos órgãos de comunicação social, e aqui eu vou frisar sempre o jornal, a rádio e a televisão, têm estado a contribuir com isso, com a promoção do acesso à informação, com a fiscalização, com a educação cívica, com a cidadania, têm estado a promover isto? Ok. Eu tenho a plena certeza que sim. Os órgãos promovem educação para a cidadania. Só que o fundamental aqui a esclarecer aos nossos internautas é que sustentar um órgão de comunicação social, estratégia, exige recursos e exige muito mais do que isso, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros. Por que nem sempre nós, os órgãos de comunicação social, privilegiamos bastante a educação social, a educação cidadã? Porque o próprio Estado, na lei, tem uma rubrica que diz que o Estado tem que subvencionar os órgãos de comunicação social, ou seja, dar um subsídio aos órgãos de comunicação social. Como os órgãos de comunicação social... Essa parte que eu venho. Como o Estado não cumpre com essa parte, então, raras vezes são os órgãos que têm rubrica para educar o cidadão. Senão, muita gente se apercebe de leis, se apercebe de artigos, órgãos de comunicação social. A televisão tem que educar sobre a lei, a rádio tem que educar sobre a Constituição, tem que educar sobre uma doença que viralizou ou que se tornou pandemia. Mesmo na pandemia, os órgãos todos não têm a disciplina rigorosa de tornar pública a informação. Por quê? Porque o Estado subvenciona apenas os órgãos de comunicação social público. Logo, é lá onde todo mundo vai ver o que se passa.
Mas os órgãos privados, onde tem também pessoas que preferem simplesmente ouvir órgãos de comunicação privada, há pessoas que não assistem televisão, preferem ver um podcast da rede social, esses órgãos devem ser municiados com a subvenção, sob pena de quê? De passar 2 dias e uma informação super importante não chegar até ao cidadão. Por exemplo, aqui posso fazer publicidade à vontade, porque ele mesmo é um dos maiores. O Fly Podcast não é um órgão de comunicação social tradicional. Ele é um canal de entrevistas. É mídia social, um canal de entrevista, mas que faz muito mais que vários órgãos de comunicação social. Eu sei que nesta semana ele foi para Portugal, onde, por meio de uma entrevista que ele concedeu a uma cidadã angolana, essa que estava tetraplégica, paralisada com os órgãos todos inferiores, conseguiu 16 milhões de kwanza de arrecadação e esse valor foi transferido para a conta da própria jovem e essa conta, esse valor serviu para ela viajar para Portugal. Ela está em Portugal a fazer tratamento e já consegue movimentar literalmente os órgãos, já consegue por si só movimentar a cadeira de roda e muito mais. Ela deu um show, eu vi hoje mesmo na entrevista do Fly, e isso é de facto um assunto muito importante que nós devemos ter em consideração. Um órgão ou um canal como este não é um canal para ser menosprezado, é um canal em que a própria estrutura do país deve começar a observar, olha, prestar atenção, qualquer apoio que o órgão precisar, já pode avançar com uma subvenção. Para quê? Para garantir qualidade. E é por isso que agora nós temos visto o Unitel lá a patrocinar. O Unitel é do Estado, quer dizer que assim o Estado está a dar suporte para que esse órgão permaneça. Mas não tem sido assim. Os órgãos de comunicação social privado, como jornais, portais de notícia e também como televisões que têm estado a fazer muito em prol da construção do Estado Democrático e de Direito. Mas ainda assim, eu vou insistindo aqui na televisão, na rádio e no jornal. Como é que tem sido o contributo para a cidadania, sobretudo para a construção de uma consciência cidadã? Eu vou dizer como funciona, porque nos nossos órgãos tem um ou outro programa de especialidade. Quem estiver a nos acompanhar e é jornalista de um órgão de comunicação e tem a parte da educação cidadã, pode escrever e nós vamos mencionar. Mas eu vou dizer num panorama global. Como é que acontece? Por exemplo, temos a editoria política. Na editoria de política, a televisão, a rádio e o jornal, eles devem reservar um espaço, meia página ou uma página, onde vão educar sobre política, por exemplo. Para fazer política, para atingir a cargo de político, você precisa caminhar em 3 passos. Ou aquilo que nós chamamos saiba mais. Saiba mais pode ser o que é um partido político. Um partido político, uma instituição, tal, com base na lei. Explica naquela página. O mesmo acontece na rádio. Na rádio pode ter uma editoria em que podem chamar, por exemplo, mais cidadania, onde educa a sociedade em relação à realização do seu. Isso ajuda o quê? Isso ajuda ao cidadão a se tornar um indivíduo partícipe da construção da própria sociedade. E é ali onde devemos nos engajar na rádio. Depois temos também os jornais rádio. A televisão, ela também pode ter um programa específico para educar a sociedade. E a televisão, pelo menos as nossas televisões, têm tido, por exemplo, na questão da doença, é uma educação que também ocorre do ponto de vista da própria promoção da cidadania.
Nós sabemos que Preventiva à saúde. a televisão passa muito estas informações, nós sabemos que a televisão passa muito estes elementos fundamentais da própria comunicação e é fundamental termos em base isso. Prontos, mas eu vou insistindo. Falou de editoria, política e tudo mais. Mas aqui os órgãos públicos têm maior responsabilidade e têm a missão de tratar este aspecto com imparcialidade. Posso sair e voltar a entrar? Sim, porque a imagem saiu novamente. Pode sim, sim. Ok. Sim. Vou... Sim, estamos aqui sempre com alguns problemas técnicos, mas de quaisquer das formas não vamos desistir, vamos partilhar, vamos levar a informação até assim. Estamos praticamente a 15, 10 minutos do fim, mas estamos a partilhar, estamos a conversar com o jornalista Fernando Guelengue, que está sendo, felizmente, uma partilha muito salutar. Deixa lá ver para adicionar nosso jornalista. Como dizia, está a ser uma conversa salutar. De facto, está a ser uma conversa salutar e estou animado também. Sim, muito obrigado. Eu falava da editoria política. Eu dizia que os órgãos de comunicação social pública, aquelas públicas... A editoria política é das editorias mais importantes que existe numa sociedade. Não para politizar o país, mas para traçar as políticas públicas que vão nortear toda uma convivência do país. E é nessa editoria onde, infelizmente, por aqueles fatores todos que eu já mencionei, falta de apoio do próprio Estado, falta de incentivo, tudo tem se centrado apenas nos órgãos de comunicação social público, que é a TPA, hoje a TV Zimbo, vamos para o Jornal de Angola, vamos para a Rádio Nacional e todas as rádios municipais, que não são comunitárias, são rádios municipais. Estes órgãos, eles têm obrigatoriedade de passar a mensagem do próprio governo, a mensagem da cidadania, porque, no fundo, a mensagem central da cidadania tem sido passada pelo próprio órgão de comunicação social, mas com uma orientação ideológica do plano de governação do próprio governo. Então, é aí onde ele deixa muito de ser cidadania e passa a ser uma promoção do plano do governo. Agora, quando vais para os órgãos privados, você encontra realmente a cidadania pura, onde é mobilizado o cidadão para participar da vida ativa do país, é mobilizado o cidadão para conhecer as leis do país, é mobilizado o cidadão para fazer denúncias de corrupção, de vários outros atropelos às leis, e aí é onde surge o jornalismo online, o chamado jornalismo cidadão, onde eu escrevi um artigo que está publicado no Clube Capa, em que explico que a doença do coronavírus, um dos primeiros divulgadores dessa doença é um médico, é um advogado chinês que foi até a cidade de Wuhan, onde reportou todo aquele cenário de vivência através de um telemóvel e divulgou. Este jornalismo cidadão, ele ocorre num país onde a democracia é efetivamente promovida. Quando não há essa promoção, você vê que muitos assuntos passam, não são relatados, muitos acontecimentos ocorrem, não são partilhados. Hoje, felizmente, com a era da informação, que é fundamentalmente focada na partilha, na disseminação da informação, nós temos as informações a acontecerem de minuto a minuto. E se você, órgão de comunicação, não noticiar, uma página ou um canal ou um jovem qualquer
vai pegar a informação, vai tornar ela pública e essa informação vai viralizar. Então, por que razão os órgãos públicos são parciais nas suas matérias, sobretudo nas matérias políticas, também algumas vezes nas matérias econômicas, até mesmo para passar a realidade de uma comunidade? É difícil. Por que são parciais? Não se compreende. Ok. Nós temos os princípios da comunicação social, do jornalismo ou da notícia. Imparcialidade, verdade, objetividade, isenção e muito mais. São os princípios da notícia ou do órgão como tal. E quando pergunta-se a parcialidade dos órgãos públicos, a resposta é a mesma que eu vou dar, que mencionei lá em cima. Quando há um governo e o governo normalmente instrumentaliza o órgão de comunicação público através do subsídio que ele dá, porque vamos dizer, o governo é o patrão de toda a imprensa pública, então ninguém fere o patrão. Nós nos órgãos privados, eu aprendi jornalismo na Igreja Católica, no Bom Pastor, e tive como 2 professores, 2 católicos. Um deles, o primeiro, é agora diretor de informação da Rádio Eclésia, Isidro Chiteculo, e o outro é um indivíduo muito ligado à educação, que é o professor Lourenço Matamba. Estes 2 ensinaram-nos notícia, jornalismo propriamente dito. Mas para desenvolver enquanto jornalista, eu tive que ir para o Ecos do Enda, com o Diniz Capapelo e Miguel Daniel, e depois, onde até o Paulo Matias foi meu colega, depois é meu colega até agora, e depois vamos para o Agora. O Agora, de Aguiar dos Santos, é onde me tornei de facto um jornalista como tal. E ele dizia o seguinte: não existe liberdade de imprensa absoluta. Por quê? Porque nós, quando entramos no jornalismo, acreditávamos que ali é o lugar da liberdade de imprensa, ninguém vai nos tocar, vamos falar tudo. Ele dizia, alto aí, há limites. Eu, por exemplo, aprendi na redação, porque eu fui editor aos 20 anos, aprendi editor do jornal aos 20 anos, um jornal de 48 páginas. Ele dizia assim, se você conseguir defender os teus clientes, você vai ter como sustentar o teu órgão. Quais são os clientes de um jornal? São as empresas que publicitam. Uma empresa que publicita, se o Banco BIC mete publicidade no teu órgão, indiretamente ele está dizendo assim, todos os interesses do Banco BIC estão protegidos. Indiretamente. E quando você trazer um dossiê que fere o Banco BIC, logo a partida está ao Banco BIC a retirar a sua publicidade. Você até pode noticiar, pode fazer uma denúncia que o banco tirou publicidade após o dossiê, mas é o dinheiro dele, eles é que mandam no dinheiro deles e ele é que sabe onde vão colocar as publicidades. Então, é aí onde o empobrecimento da imprensa privada começou sob forma de pressão. O Estado começou a fazer pressão aos órgãos privados através das empresas que sustentavam os órgãos através das publicidades. Quando as empresas tiraram todas as publicidades, a imprensa angolana ficou moribunda. E é aqui onde estamos, muitos jornalistas desempregados e com desemprego, sem acesso a um salário, você não tem como promover democracia, nem promover um Estado democrático de direito. Fica muito difícil. Mas fica completamente complicado. Sim, mas temos alguns órgãos públicos como a MFM, a Rádio Essencial e também a Rádio Despertar, que tem havido uma cidadania, tem havido uma construção da cidadania, tem havido uma imparcialidade nas diversas matérias. Mas estes não são, digamos, financiados pelo Estado. Como dizias lá mais atrás, que
o Estado tem a missão de dar valores, sim, de dar valores a esses órgãos. Pelo facto de o Estado não dar valor, é que eles pautam pela imparcialidade, será? O Executivo não pode escolher órgão para dar, porque a lei diz que é para dar a todos. Pode dizer, numa primeira fase vamos dar aos órgãos radiofônicos e entrega. Agora vamos privilegiar os portais, entrega. Vamos privilegiar as TVs, entrega. Mas nunca privilegiar uns em detrimento de outros. Mas há pouco citou alguns órgãos de comunicação social como sendo aqueles que têm estado a trabalhar muito no quesito liberdade de imprensa ou promoção da cidadania. Eu acredito que a melhor resposta é que estes órgãos têm condições técnicas, financeiras e humanas para resistirem, porque se a memória não me atrai, já passam 2 ou 3 meses que perdemos o diretor da Rádio Essencial. Sim, quero dizer, independentemente de tudo que terá acontecido com ele é muito jovem, não podia morrer tão rápido como morreu. E de uma maneira que quase que não se explica nada. É uma doença que chegou, não se explicou nada, de repente o indivíduo morreu. Que é isso? Nada está a ser investigado, não há declarações oficiais sobre as reais causas. A causa também já foi colocada, doença, e fechou-se o assunto. Então não é assim que deve funcionar. Os órgãos de comunicação social são parte do funcionamento de um país sério. E um país sério não pode esperar apenas que tudo esteja bem, ou seja, que seja um jornalismo positivo, coroado. Ou jornalismo laico, exatamente, cor-de-rosa. Não, tem de haver balanço, porque o próprio presidente há tempos exonerou pessoas. Essa exoneração pode ser fruto de algumas notícias que os órgãos de comunicação social privado vão conseguindo, que os órgãos públicos não têm conseguido. As fontes de informação para os jornalistas dos órgãos privados são diferentes das fontes oficiais. As fontes oficiais falam para todos, mas há fontes que só falam para órgão privado, porque ele tem garantia da publicação da sua denúncia. Então, é aqui onde o presidente da República, onde a comunicação, onde os partidos políticos, onde todas as instituições devem olhar isso como um fator positivo, porque nem todo mundo vai ser presidente para sempre, nem todo mundo vai estar no partido para sempre. Na tua própria casa, um dia podem assaltar. Você tem que fazer denúncia à polícia. Se você não fez, não trabalhou para que a polícia não seja corrupta, se você não trabalhou para a educação cívica do polícia, que é cidadão, então você vai ter como consequência um problema que vem para a tua casa e você não vai conseguir resolver porque você próprio trabalhou para o empobrecimento ou alienação negativa do próprio cidadão. Então, todo o bem que nós estamos a fazer, ele volta para nós mesmos. Por isso, o bem é fundamental, o amor é crucial. Então, tudo isto podemos afirmar que pelo facto de os órgãos de comunicação público não promoveram acesso à informação, não promoveram a fiscalização, a educação cívica, a cidadania, então fica difícil construir ou ajudar na construção de um Estado de Direito democrático, porque os órgãos privados são ínfimos, são poucos, e não são abrangentes, não são ouvidos, muitos. Além de poucos, Chewale, nós temos nos órgãos privados um abandono total das instituições governamentais, um abandono total das empresas, que são os parceiros dos órgãos de comunicação social para manter o órgão, porque para manter tem que ter salários, tem que pagar jornalistas, tem que comprar equipamento, tem que pagar o arrendamento do escritório, tem despesas bastante. E essas despesas só são feitas as coberturas da despesa com dinheiro. Não vamos aqui dar
volta, é dinheiro que precisamos. Todo órgão de comunicação social privado que não está maculado com estratégia de corrupção de compra de notícia, compra de destaque, compra de espaço, porque existe publi-reportagem e existe compra mesmo, que eu costumo ouvir bastante. Eu, como estou a pesquisar na área também, tenho estado a escrever artigos sobre comunicação. Há muitos colegas que declaram publicamente ou nos canais privados que tem havido mesmo muita compra de conteúdo noticioso. O jornalista recebe uma moeda, ou recebe um carro, recebe um saco preto e vive a denunciar a vida de um certo ministro, porque alguém que devia ser nomeado está lá atrás a pagar, a sustentar, para que essa pessoa vá. Isso também é um jornalismo contra todos os princípios éticos e fora dos princípios deontológicos da própria profissão. Mas, o que dizer? A sociedade está maculada com a corrupção e é por isso que isso funciona de forma normal. E é aqui onde o profissionalismo não é tido nem achado. O que é achado é o expertismo. E no país temos muitos expertistas que conseguem singrar, e os competentes, os visionários, aqueles que têm muita capacidade de fazer com bastante qualidade, acabam por ficar à mercê. Então, é esse aspecto que eu gostaria de mencionar para a tudo isto, a pergunta que não se quer calar, como fazer? Como fazer para os órgãos de comunicação? Como fazer para os órgãos de comunicação social darem mais participação, ajudarem na construção do Estado democrático e de direito? Como fazer? Ok. Primeiro é que isso depende da consciência coletiva ou individual do pessoal da redação. Na redação, antes de ser jornalista, todos nós somos cidadãos. Então, se você tem uma deficiência na formação da tua cidadania, em todos os lugares onde você for, não vais se pautar como um verdadeiro cidadão, como um verdadeiro patriota. Vais se pautar como um indivíduo mercantilizado, um indivíduo que só está aí para ganhar dinheiro. Agora, do ponto de vista da educação, nós temos feito, sim, muita educação. Os órgãos de comunicação social, mesmo sem recursos, educam fortemente a população, mas de forma limitada. Por quê? Porque se ele devia educar com 4, 5 jornalistas, ele educa apenas com 2 ou 1. Por quê? Porque tem limitação financeira de ter uma equipa de 10, 7, 8 repórteres. Então ele fica apenas com um jornalista ou com 2, e esses 2 jornalistas limitam a quantidade de informação que vai ser veiculada nesse órgão de comunicação. Para dar volta a isso, eu costumo dizer, num dos treinamentos, é que o jornalista precisa ser também empreendedor. É o chamado jornalismo empreendedor, que é, na verdade, colocar o jornalismo na internet e o jornal ou órgão ganhar com as visualizações, que é a chamada monetização, ganhar com publi-reportagens, ganhar com publicidade online. É aqui onde dá para existir ainda num ambiente tão caótico como este. Dá para conseguir ainda manter o órgão. Fernando Galenga, muito obrigado. Queremos agradecer aqui, mas não vamos sair sem dizer as últimas considerações, o que não foi dito e tudo mais. Ok. Em termos de conclusão, penso que é isso, apesar do corte aqui, pude ouvir que é aquilo que não foi dito. Eu posso dizer o seguinte, um dos aspectos fundamentais é a relevância da própria mídia e também os desafios da comunicação
social em Angola. O principal desafio da comunicação social em Angola, sem precisar óculos graduados para ver, é a liberdade de imprensa. É o principal desafio. A par da liberdade de imprensa é a concentração de muitos órgãos de comunicação social na mão do Estado. Essa também é uma das grandes preocupações para haver equilíbrio e na construção efetiva do Estado democrático e de direito. E pronto, isso vai ajudar no fortalecimento da própria democracia e no próprio Estado democrático de direito. E aqui é onde eu chamo a atenção para que todos os dias continuemos a trabalhar para construir um Estado melhor do que nós encontramos. Muito obrigado, nós queremos agradecer por esta participação. De facto, foi brutal nas suas explanações. Acredito que muitos que acompanharam e aqueles que vão acompanhar ao longo da semana vão tirar proveito da partilha aqui. Então, desde já agradecemos, boa continuação, continua a pautar pela verdade, pela imparcialidade, que de facto precisamos construir uma sociedade diferente do que temos lá agora. Muito bem. Gratidão pela audiência. Sim. Então vamos fechar, tal conforme abrimos, com a homenagem ao Mano Chaba. E aqui devo falar para todos os que estão nos ouvir neste momento. Vamos fechar com a homenagem ao cantor, ao futurista, Mano Chaba. Você que está do outro lado, muito obrigado pela participação, por nos acompanhar. Voltamos na próxima semana. Então, o funeral do Mano Chaba, até onde eu sei, será no domingo. Quem puder acompanhar, que acompanhe. Infelizmente, perdemos um grande ativo. Vamos ouvir. Muito obrigado. Voltamos na próxima semana. Maltratado porque vivo na rua. O meu trabalho é só pedir ajuda. Quando me aproximo todo mundo me insulta. Menino de rua, menino de rua. Mas um dia eu andei, eu olhei, vi o portão aberto. Primeiro eu espetei, não tinha ninguém, mas panela tava perto. Eu disse assim, vou fazer como? Nessa casa não tem dono. Abre a panela, tava pouco. De repente vai de bomba, se tá gatuno. Eu disse, sou menino de rua. Gatuno. Eu disse, sou menino de rua. Não roubei nada. Não ia fazer. Não roubei nada. Sou menino de rua. Não roubei nada. Não ia fazer. Não roubei nada. Sou menino de rua. Eu com cara de pena. Eu só tava na lágrima. Me deram bué de treta, me amarraram nas pernas. Eu só dizia, papai, vem só me ajudar. Me mata tipo lebi. Me pisa tipo tapete. Me fatigaram com bué de sede. Eu só tava mesmo pedi só um minuto pra se explicar. Sou menino de rua que não vem de roubar. Pra meter um sonho, um dia eu quero brilhar. Vou sair da rua. Minha família me abandonou. Hoje eu durmo na rua que não perdona-me. Sinto que meu futuro estragou. Não tenho casa viva que vivo animal. Mas um dia eu andei, eu olhei, vi o portão aberto. Primeiro eu espetei, não tinha ninguém, mas panela tava perto. Eu disse assim, vou fazer como?